Hello, minha gente! Hoje eu quis vir refletir aqui com vocês, porque eu tô inspirada. Aliás, vocês correm o risco de ver vários vídeos comigo com a mesma roupa, porque hoje eu tô inspirada e enquanto eu tiver com motivação eu vou gravar, então vamos ver o que sai, né? Eu já tô com algumas coisas assim, ó, na lista de espera, então vamos ver o que sai. Então, minha gente, a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, a primeira vez que eu entrei em contato com esse conceito foi através dos vídeos de Abraham Hicks, e eu lembro que na época que eu tava muito próxima do meu inner being, né, que eu tava realmente aceitando e assumindo a ideia de que sou eu que co-crio a minha realidade e que eu queria ser uma co-criadora consciente. Eu lembro que quando eu escutei essa reflexão, né, esse conceito nos vídeos de Abraham Hicks, eu falei assim, não, essa daí acho que eu não acredito, não. E aí, o meu inner being me trouxe provas de que aquele conceito era verdade e eu comecei a entender o porquê que eu tinha aquele conceito. Então, vamos falar sobre esse conceito, né? Deixa eu expor esse conceito para vocês e vamos falar um pouco sobre eles, porque eu acho que também pode trazer algum tipo de libertação, tanto para vocês quanto as pessoas que interagem com vocês na realidade de vocês. É bom, Bárbara, você falou, mas você não expôs que conceito é esse. Bom, minha gente, que conceito é esse? O que não está bem em mim que eu tô projetando em você? Gente, essa reflexão, ela me faz pensar no Homer Simpson, sabe? O pai da família lá do Simpsons, que teve um episódio que ele falou alguma coisa do tipo, que eu me matei de dar risada, que ele falou alguma coisa do tipo assim, ué, se a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser, né? Que tem bastante a ver com essa reflexão. Mas, enfim, deixa eu contar pra vocês como que eu cheguei nela, né? Como que eu cheguei nesse conceito e como que eu comecei como que o meu inner being começou a me mostrar a verdade por trás deste conceito. Pelo menos na minha realidade, gente. Eu vou sempre reforçar isso pra vocês. Tudo que é verdade na minha realidade não será necessariamente a verdade na tua realidade. Você tem que prestar atenção no que você sente com o que eu tô falando, ou como eu sou com o meu inner being, estar aberto de coração para receber novas verdades ou integrar novas verdades. Estão entendendo? Eu já falei isso em um vídeo e eu vou linkar em algum lugar da tela. Então, gente, quando Abraham Hicks pronunciou essa frase pela primeira vez, lógico que Abraham deu exemplos que eu já não lembro mais, porque eles mencionam essa frase com muita frequência, mas o que eles estavam querendo dizer com essa frase? A tua percepção da realidade, ela é correspondente ao teu estado de espírito. Deixa eu explicar isso daí melhor. Ou seja, se eu estou bem, por mais que você venha interagir na minha realidade de forma negativa, eu não vou ver a tua interação comigo de forma negativa, porque eu estou bem. Em compensação, se eu não estou bem dentro de mim, se o meu estado de espírito não é um bom estado de espírito, independente do que você venha fazer, mesmo que você venha com doce, né, de forma doce, eu vou enxergar isso de forma negativa, porque a minha percepção ela está alterada, a minha percepção ela se adapta ao meu estado de espírito. Então, quando Abraham Hicks diz o que não está bem em mim que eu estou projetando em você, Abraham estava falando sabe desses exemplos, por exemplo, uma pessoa vai lá, sei lá, vai lá e te esconde alguma coisa, te esconde uma verdade, não necessariamente por maldade, supondo que a pessoa vai lá e escondeu algo para te proteger, ou porque não queria te magoar, ou porque sabia que aquilo ia te magoar. Quando você descobre essa verdade, você tem, né, vão existir pelo menos duas reações de acordo com o teu estado de espírito. Então, se você está alinhado, se você tá bem consigo mesmo, você vai descobrir isso, e por mais que você fale, poxa vida, a pessoa podia ter dito a verdade, você vai falar assim, bom, mas de qualquer forma, essa pessoa tava tentando me proteger. Então, mesmo se eu não gosto do fato da pessoa ter mentido, tá tudo bem, a pessoa tava tentando me proteger. Foi por um bom ato, foi por um bom gesto. Em compensação, se você não tá bem consigo mesmo, se você tá num estado de espírito péssimo, você vai ficar com ódio mortal da pessoa, porque você vai falar assim, meu, que filho da puta, por que tá mentindo pra mim? Por que isso, por que aquilo? Aí você vai falar, não confio mais em ninguém, não quero confiar mais em ninguém. Estão entendendo?
Enfim, e quando eu escutei essa frase pela primeira vez, e os exemplos e tudo, eu lembro que eu falei assim, Inner Being, essa eu não tô convencida. Não tô convencida porque, por exemplo, eu já falei desse cara em alguns vídeos, eu não lembro quais foram, mas enfim, eu já falei que eu encontrei um cara que eu era apaixonada por ele, eu tenho certeza que ele é o que todo mundo chama de chama gêmea, alma gêmea. Sabe aquela pessoa, a pessoa da tua vida, que você sabe que já viveu muitas vidas, que tem uma conexão única, especial, intensa. Enfim, essa pessoa se manifestou na minha vida, tipo, me mostrando todas as minhas piores inseguranças. Então eu tinha muitas histórias negativas em relação a essa pessoa. Então quando ele vinha se manifestando na minha realidade, ele mentiu muitas vezes. E às vezes eu pegava as mentiras dele, ou eu descobria as mentiras dele, e eu ficava puta. Mas por que eu ficava puta? Né? E eu ia lá e descia os cachorros nele também. Então, por que eu estava puta e eu estava descendo os cachorros nele? Porque o meu estado de espírito era o estado de espírito de alguém que está puta e que quer descer, e que precisa de alguém para descarregar aquele sentimento de estar, né, de estar puta. E quando eu escutei esse comentário de Abraham, eu lembro que eu falei pro meu Inner Being, eu falei, Inner Being, essa não tô sentindo não, viu? Mas o meu Inner Being sabe que eu tô sempre de coração aberto para ser desmentida. Eu tô sempre de coração aberto para mim entender aquilo lá ou assimilar aquilo lá como uma verdade, se é algo que vai me trazer benefício. E eu lembro que o meu Inner Being me trouxe com a mesma pessoa. Gente, naquela época eu ainda queria manifestar ele, eu ainda estava apaixonada por ele e eu queria ter ele perto de mim. Então, e eu sentia que ele também queria estar perto de mim, só que eu tinha muitas crenças negativas em relação a ele, muitas conversas internas negativas em relação a ele, muitos julgamentos negativos em relação a ele. Então, por mais que ele se sentisse atraído para vir até mim, quando ele chegava perto de mim, como que eu posso dizer? As minhas crenças me faziam agir de certa forma que acordavam, né? Que disparavam gatilhos nele, e aí ele se afastava, mas ele estava sempre se afastando e voltando, se afastando e voltando, se afastando. E eu sempre tava naquela coisa também, tipo, eu queria que ele viesse, quando ele vinha eu ficava com raiva dele por alguma coisa, e ele ia embora, e eu queria que ele voltasse, tô entendendo? Era uma dinâmica ali, mas era uma dinâmica que tava nesse vai e vem, porque eu não tava entendendo que a forma que eu estava observando ele tinha totalmente, né, né, como que eu posso dizer? O fundo tava vindo de mim, não era ele só tava ali me mostrando alguma coisa que estava dentro de mim, e eu não entendia isso. E um dia, quando eu tinha pedido pro meu Inner Being me mostrar que esse conceito era real, teve um dia que eu tava no trabalho e ele foi lá, né, ele sempre dava uma olhadinha quando ele via que eu tava toda sorridente, que eu tava toda bonitinha, ele sempre dava um jeito de se aproximar. E, gente, muitas vezes eu sabia que ele dava um jeito de se aproximar só como desculpa, assim, sabe? Ele vinha com o computador dele com alguma coisa totalmente babaca pra me perguntar, pra me pedir ajuda, que não sei o quê, mas eu sabia que era pra ele se aproximar de mim. E eu ficava com raiva dele, porque eu falava assim, meu, por que ele tá mentindo por causa disso? Por que ele não fala a verdade? Por que ele não assume que ele tá vindo porque ele quer estar perto de mim? Tá entendendo? E eu ficava com raiva dele, mas eu ficava com raiva dele porque o meu estado de espírito era um par vibracional com essa raiva. Eu estava muito mais nesse estado de espírito negativo do que positivo. Só que um dia eu tava muito alinhada, gente. Eu tava muito alinhada, eu tava super feliz, super de bem com a vida. E aí, lógico, quando ele percebeu isso e que esse meu de bem com a vida era algo genuíno, ou seja, tava realmente vindo do meu lado alinhado, eu estava realmente alinhada, ele se aproximou de mim e eu senti na hora que ele, né, de novo com um problema totalmente babaca, e eu senti na hora que era mentira, que ele, né, tipo, ele nem precisava da minha ajuda pra resolver o tal problema babaca, que era só pra ficar perto de mim. Só que naquele dia, o pensamento que veio na minha cabeça, em primeiro lugar, eu não me desestabilizei, tipo, eu continuei feliz. E o pensamento que veio foi assim, ai, que bonitinho, ai, que fofinho. Ele tá fingindo que ele tá precisando da minha ajuda só pra ficar pertinho de mim.
E tipo, na hora que eu tive o pensamento, eu pensei assim, pode crer, pode crer. Hoje eu tô tão de bem com a vida, mas tão de bem com a vida, mas tão de bem com a vida, que eu tô vendo ele mentindo. E dessa vez aquilo não me ativou aquela coisa negativa de tipo, porra, por que tá mentindo? Foi lá que eu entendi assim, realmente, o que não está bem em mim que eu projeto nos outros? Por que antes eu sentia aquela raiva e eu projetava aquela raiva nele? Porque aquela raiva estava lá dentro de mim não trabalhada. Aquilo lá estava vindo do meu estado de espírito. Estão entendendo? E quando eu consegui, de fato, trabalhar e chegar num estágio mais elevado e mais alinhado, e que eu realmente estava alinhada e estava feliz de forma genuína, estava vindo de dentro ali aquela felicidade. Foi lá que eu olhei para ele e mesmo vendo ele fazendo a mesma coisa de sempre, ou seja, inventando desculpa esfarrapada para ficar perto de mim, naquele dia eu achei fofinho. E foi aí que eu entendi, pode crer. Porque quando você tá bem e uma pessoa vem, e desculpa, gente, pela minha sinceridade, mas a pessoa vem e caga na tua cabeça, você acha engraçado, e se duvidar, você até vai, tipo, você até vai dar risada e vai falar, caga mais um pouquinho ali, ó. Né? Não é mais ou menos por aí, mas em compensação, quando você tá de mau humor, quando você não tá bem, quando você já tá do ovo virado, né, com aquele ovo virado, uma pessoa chega e fala assim, ai, bom dia! Aí você pensa assim, meu, você tá com problema? Onde que tá bom o dia? Tipo, que pessoa sem noção. Não é assim. Fala isso, não é assim. Gente, quem nunca? Eu acho que, lógico que o exemplo de cagar na cabeça talvez seja um pouco extremo, mas assim, vamos falar. Vamos supor que uma pessoa vai lá e te faz um comentário, sei lá, por causa da tua roupa. Não, por exemplo, vamos supor que você chega, você tá todo arrumadinho, mas você tá sempre arrumadinho, mas naquele dia você tá arrumadinho e chega uma pessoa e fala assim, nossa, tá toda bonitinha hoje? Só que você está de mau humor. Como que você vai interpretar aquilo? Você vai falar assim, como assim hoje? Eu tô sempre bonitinha. Tipo, tá me falando que nos outros dias eu tô feia e tô mal arrumada, é isso? Não é assim que funciona? Em compensação, quando você tá bem, tipo, você nem liga, você fica feliz, você ainda sente vontade de retribuir sabe, se a pessoa te faz um elogio, você sente vontade de retribuir o elogio, e mesmo se você tá bem e que uma pessoa te faz alguma coisa negativa, você pensa assim, meu, essa pessoa está em guerra, mas ela não está em guerra comigo, ela está em guerra com ela mesma. Então, né, tipo, no pior dos casos, se realmente a pessoa tá sendo agressiva com vocês só vão pensar isso, tipo, essa pessoa está em guerra com ela mesma. Né? Tipo, não é pessoal. Quando você toma essa consciência de que quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente tende a projetar e a tentar jogar a culpa desse mal-estar em outra pessoa, quando a gente entende que isso daí é uma tendência do ser humano, todo mundo tem isso, todo mundo já passou por isso, eu também passo por isso, gente, ainda passo por isso, e eu fico sempre prestando atenção pra me dar uns puxãozinhos de orelha, pra mim não cair na tendência, mas todo ser humano tem essa tendência. Mas quando a gente entende que isso é uma tendência, mas isso daí é um reflexo de que a pessoa, por exemplo, quando uma pessoa não tá bem, ou quando a pessoa quando você interage com uma pessoa agressiva, que você entende que aquela agressividade está vindo porque a pessoa está mal resolvida com ela mesma, porque a pessoa não está bem com ela mesma, você para de tomar certas atitudes de forma pessoal, e você para de se magoar de graça, sabe? Ou por muito pouco. Você começa aliás, você para de se magoar e você para de sentir culpa também. Porque, por exemplo, quantas vezes você tá com uma pessoa, sei lá, a pessoa começa a sentir ciúmes de você. Você tá com o teu namorado, com a tua namorada, e aí o cara ou a mina começa a sentir ciúmes de você, e você meio que se sente culpado, sabe? Porque a pessoa vai lá, fica aí falando, fica aí dando risadinha com a outra pessoa lá, lógico, a pessoa vai achar que você tá querendo alguma coisa. Aí você até se sente mal, só que se você entende que a pessoa tá reagindo desse jeito porque ela está com ciúmes, porque tem algo resolvido mal ali dentro dela, você, em primeiro lugar, você não vai mais sentir culpa,
de estar dando risadinhas com outra pessoa, e da mesma forma que você não vai ficar com raiva da pessoa, porque você vai entender que a pessoa tá em guerra, ela tá numa batalha ali, mas ela tá numa batalha com as emoções dela. E, gente, esse conceito de que quando eu projeto a minha raiva em alguém é porque, né, quando eu jogo a culpa em alguém por algo de negativo que eu tô sentindo, aquilo lá vem justamente porque tem algo mal resolvido em mim, isso daí, gente, além de ser uma forma libertadora, nesse sentido de não sentir mais culpa ou de não sentir mais essas interações de forma muito pessoal, né, no meu vocabulário chulo, de não levar por trás as atitudes das pessoas, você também acaba se tornando, se libertando no sentido de que você realmente assume que é você que cocria a tua realidade. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais clara. Você sai do sentimento de vítima, você sai do vitimismo, porque quando você fala assim, quando uma pessoa te trata mal, e joga a culpa em você, e que você fala assim, ó, tá me tratando mal aí, ó. Tipo, e ainda tá jogando a culpa em mim, que você começa a se culpabilizar, né, de se sentir culpado por causa disso, de alguma forma você tá se vitimizando. Por isso que você manifestou uma pessoa te culpando de alguma coisa. E se você coloca a culpa na outra pessoa, você está alimentando esse teu lado vítima, que é um lado aprisionado, ou é um lado acorrentado. Quando você coloca a culpa em outra pessoa por algo que você está sentindo, por algo que você está cocriando, significa que para você tirar aquilo de dentro de você, você também vai depender da outra pessoa. Significa que você está dando o teu poder pessoal para essa pessoa. Tomar responsabilidade das tuas emoções e de como você interage com outras pessoas e como outras pessoas interagem na tua vida, gente, é uma forma de se autolibertar, porque quando você joga a culpa em outra pessoa, quando você culpa as circunstâncias da tua vida, né, tipo, você culpa tudo ao teu redor, sem tomar a responsabilidade daquele monte de coisa negativa que tá ao teu redor, você tá preso. Você tá preso a cada uma dessas coisas negativas. E você só vai se libertar delas quando elas decidirem se elas querem te libertar. Isso daí é uma prisão, gente. Isso é uma prisão. Vocês estão percebendo o valor de olhar para as coisas? São dois lados da moeda, né? Quando uma pessoa vem e te critica, ou uma pessoa vem e te culpa de alguma coisa, quando você olha essa pessoa com compaixão e você pensa assim, ué, essa pessoa, ela não é pessoal, não é contra mim, é contra ela. Essa pessoa tá nessa guerra, tá nessa batalha, mas é contra ela. E eu não vou levar isso por trás por causa disso, porque eu sei que é contra ela. Você tá como fala? Você tá se dando paz, ao mesmo tempo que você tá agindo de forma, né, tá agindo com compaixão com essa pessoa. Da mesma forma que quando você manifesta coisas negativas e que você assume que é você que tá co-criando aquilo, se você assume que é você que tá co-criando aquilo, significa que se você co-cria, é só você que vai conseguir descocriar. Então você não é mais uma vítima, você está livre. Você está livre. Não é gostoso saber isso? Não é delicioso saber que a gente está livre? Isso não quer dizer que a gente vai parar de co-criar coisas negativas, porque, gente, tem muitos fatores que fazem a gente co-criar coisas negativas. O principal é a nossa atenção nas coisas negativas, é o nosso julgamento em relação às coisas negativas, é o nosso ficar reclamando. E aí, quanto mais a gente reclama, mais a gente reproduz aquilo na nossa realidade. Só que quando a gente começa a colocar os pingos nos is, né? Tipo, a gente tá numa situação, estão culpando a gente de alguma coisa, e aí a gente enxerga que a pessoa tá culpando a gente daquilo, porque a pessoa, ela não tá vendo que ela tá em batalha com ela mesma, e ela tá projetando aquela raiva dela na gente, da mesma forma que a gente faz isso com outras pessoas também.
Quando alguém vai lá e te magoa, e que você fala assim, eu tô magoada, né? Eu tô brava porque tal pessoa me magoou, você tá jogando a culpa essa tua frustração na pessoa. É você que não tá bem, você tá em batalha com você mesmo, você tá projetando isso nessa outra pessoa. Só que quando você tem força o suficiente, responsabilidade o suficiente de assumir aquilo, você tá pronto para se liberar daquilo. Porque quando você coloca a responsabilidade em outra pessoa, significa que você vai precisar daquela outra pessoa para você se libertar daquilo. E não é limitante pensar nisso, ou não é desempoderador você colocar o teu poder pessoal na mão de outra pessoa. Significa que se a pessoa não tem vontade de te ver bem, você tá condenado a entrar no jogo, a ficar naquela dinâmica negativa para sempre. Não é mais fácil, às vezes, assumir, falar assim, sou eu que tô criando isso porque hoje eu não tô bem. Gente, hoje em dia, graças a Deus, né, e isso não é o tempo todo, né, a gente fica, eu ainda dou umas osciladas assim, ó, mas eu tomo responsabilidade, eu me dou uns puxão de orelha, porque tem períodos da minha vida que eu dou muita atenção para coisas negativas. E, lógico, isso daí que eu cria coisas negativas, mas graças a Deus, hoje, eu tenho esse reflexo, eu criei esse reflexo, foi uma prática, eu criei o reflexo de cada vez que eu tô bravo com alguém, eu olho assim, eu falo assim, ai, pera, eu tô descontando a minha raiva nessa pessoa, mas por que eu tô descontando nela? O que não está bem em mim? E aí eu fico buscando dentro de mim o que não está bem. E, gente, mais do que saber, né? Mais do que entender esse conceito, como se liberar disso, como vencer essas limitações. É simples, gente, e é uma prática. Eu aconselho sempre, mas isso cada um, façam o que vocês sentirem de coração, façam o que vocês sentirem o chamado, mas sempre quando eu tô nervosa com alguém, eu me pergunto, eu presto atenção, né? Em primeiro lugar, pelo nível das interações. Quando eu vejo que tá todo mundo revoltado, eu penso assim, epa. Se tá todo mundo revoltado, significa que essa revolta está mostrando algo que, né, tá mostrando uma revolta que tá aqui dentro. Então, pera, deixa eu ver de onde que tá vindo. Se eu começo a discutir muito com outras pessoas, hoje eu tenho a consciência, eu tenho, né, o reflexo de me falar, Bárbara, presta atenção, querida, que não tá bem aí dentro de você que você tá projetando nessa outra pessoa. Por mais que você fique com raiva da outra pessoa, isso é uma outra etapa. A primeira etapa é você reconhecer que aquilo tá dentro de você. Que aquela pessoa só tá agindo daquela forma ou só tá talvez ativando gatilhos porque tem algo mal resolvido dentro de você. Então, olhar para isso ou ir em busca disso é o primeiro passo. E o segundo passo, que isso eu não sabia fazer antes, mas eu tô aprendendo a fazer isso, é tirar a culpa 100% do outro. Ou seja, eliminar mágoa e ressentimento. Isso, gente, eu vou falar pra vocês, é uma catapulta para realidades mais elevadas. Quando você manifesta uma pessoa que age de forma negativa na tua vida, geralmente, lógico, essa pessoa tá agindo de forma negativa com você porque ela está projetando algo mal resolvido dentro dela. Mas quando você fica magoada com essa pessoa, você também tá projetando essa mágoa nessa pessoa, na atitude dessa pessoa. E quando você é capaz de olhar para a pessoa de forma totalmente imparcial, sem colocar emoção ali dentro, e pensar assim, ok, essa pessoa tá em guerra com ela, então isso daí não é pessoal. Mas em compensação, eu não tenho de ficar magoado com essa pessoa, porque essa pessoa só tá sendo um instrumento. Ela só tá me mostrando algo que tá dentro de mim. Então, ela só tá me mostrando algo que tá mal resolvido dentro de mim. Então, de certa forma, essa pessoa tá agindo de forma amorosa comigo, porque ela tá me mostrando alguma coisa que tá mal resolvida dentro de mim. É uma dinâmica, gente. Lei da atração, ela é tão perfeita que ela cria dinâmicas de pares vibracionais. Então, quando uma pessoa tá com raiva,
e outra pessoa, né, tá com uma pessoa tem a vibração predominante da raiva, a outra tem a vibração predominante da mágoa, a lei da atração coloca essas pessoas em interação, porque aí a pessoa que tá com raiva vai descontar a raiva e a pessoa que a vibração predominante é a mágoa vai alimentar a mágoa. Tô entendendo? São dinâmicas, o universo funciona, a lei da atração funciona como uma grande dança. São os vai e vens, né, tipo, as pessoas se aproximam, interagem, aí quando já não corresponde mais, ou quando um dos lados consegue mudar a frequência, né, a frequência vibratória, então tem a separação daquilo e os caminhos podem se recruzar, como pode se descruzar, tô entendendo? É como uma dança. Então quando a gente consegue entender que mesmo quando a gente manifesta uma pessoa agindo de forma negativa com a gente entende que aquilo é coisa dela, é coisa mal resolvida dela, mas que essa pessoa de alguma forma tá apontando algo mal resolvido dentro da gente também. A gente para de culpar essa pessoa, a gente para de projetar a nossa mágoa na pessoa, a gente começa a tomar a responsabilidade da nossa vida, a gente se liberta e a gente começa a sentir amor ao invés de mágoa. E aí, o próximo passo disso, gente, isso tem sido também mágico para minha vida, é eu começar a colocar histórias na minha cabeça de coisas que eu quero enxergar naquela pessoa. Por exemplo, lembram do Zezinho que eu falei no vídeo do... eu não lembro, eu falei algum vídeo falando sobre amor, eu dei um exemplo com o Zezinho. Bom, eu me afastei dele, né, porque ele tava meio estranho, tipo, né, ele tava me evitando, eu me afastei dele, e cada vez que ele se aproximava de mim, a gente meio que dava uns choques, a gente teve umas brigas, assim, pesadas, e primeiro eu fiquei super magoada com ele, depois eu falei assim, não, ele tá me mostrando alguma coisa preciosa ali. E aí, eu comecei a tomar a responsabilidade de como ele tava vindo interagir comigo, e eu comecei a perdoar, mas não é perdoar, porque não é culpa dele, né? Tipo, e também não é culpa minha, sabe? Tipo, ele só tava me refletindo algo mal resolvido em mim. Da mesma forma que ele tava me projetando algo mal resolvido nele. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei automaticamente a receber do meu inner being coisas do tipo, eu sei, cada vez que ele vinha agir de forma negativa comigo, ou que ele tava meio agressivo ou outro, eu pensava assim, tipo, eu só escutava ele, falava, tá, e depois eu comecei a pensar, você não é assim, eu sei que você não é assim. Eu sei que você é uma pessoa doce, carinhosa, que me respeita. Eu sei que você tá magoado, eu sei que se você tá agindo desse jeito é porque tem alguma mágoa ali mal resolvida em você, mas eu sei que comigo você pode ser carinhoso. Comigo você vai ser carinhoso. E, gente, sem brincadeira, acho que não faz nem 2 dias. Meu, de novo, ele me tratando assim, ó, que nem uma rainha, gente. Mas por que ele tá me tratando como uma rainha? Porque eu parei de projetar as minhas emoções não resolvidas em cima dele. Eu parei de culpar ele pelas minhas frustrações. E quando eu ainda tenho a tendência de culpar, porque às vezes ele ativa gatilhos em mim, eu me paro, eu falo assim, não, Bárbara, pera, você tá projetando nele algo que tá mal resolvido em você, então para de fazer isso. Para de fazer isso porque ele só tá sendo um elemento cooperativo para te mostrar as suas próprias limitações. Então, agradece ele. Não fica com raiva dele. E, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso assim, eu olho para ele e falo assim, eu sei que você me adora. Eu sei que você me adora. E eu também te adoro. E tá tudo bem. Tá entendendo? E isso tem transformado a nossa interação. Gente, eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu sei que ele tem um carinho grande por mim. Quando eu penso isso, eu não tô pensando de forma ambígua, tipo, você vai ficar aí no meu pé, querido. Porque eu preciso de alguém pra alimentar o meu ego. Não. É no sentido de, eu não quero ficar magoada contigo, porque eu te aprecio, porque eu gosto de você, porque você é uma pessoa especial. E eu sei que do lado dele, ele também me vê dessa forma especial, então eu não quero que ele sinta raiva de mim. Não porque eu não quero uma pessoa me odiando, não, é porque eu não quero que... Eu gosto tanto dele que eu não quero que ele sinta essa raiva dentro dele. Tá entendendo?
Tipo, eu quero que ele me aprecie tanto quanto eu aprecio ele, porque apreciar pessoas é delicioso, faz bem. Então, minha gente, para resumir essa reflexão, o que não está bem em mim que eu estou projetando em você? Isso daí quer dizer que quando você fica com raiva de alguém, por uma atitude desse alguém, essa raiva é algo mal resolvido dentro de você. Então, em primeiro lugar, você tem que parar de projetar a tua raiva no outro, não é culpa do outro, porque mesmo se o outro está agindo de uma forma negativa, esse outro está te mostrando algo que está mal resolvido dentro de você. Da mesma forma que se você tá bem consigo mesmo e a pessoa tá agindo de forma negativa, você não vai ligar. Tipo, você não vai nem ligar, você vai achar engraçadinho, bonitinho, bobinho, sabe? Tipo, você vai, o negócio vai passar por cima, assim, ó, você nem vai ligar. Em compensação, se você realmente não tá bem consigo mesmo que a pessoa tente te colocar ali, ó, tratar que um rei ou uma rainha, você vai ficar com raiva da pessoa, você vai falar, ai, credo, que pessoa grudenta, que pessoa chata. Por que a gente pensa isso? Porque tem algo mal resolvido dentro da gente. Então, eu tenho de parar de colocar a culpa no outro. Não é o outro que é chato, sou eu que tô com alguma coisa mal resolvida ali. Sou eu que tô me amando pouco pra achar que carinho ou achar que gentileza é grude. Ou achar que gentileza é chato. Tô entendendo? E quando você faz isso, você tá não só libertando a pessoa, você tá colocando os pingos nos is. Você tá assumindo que se uma pessoa vem agindo de forma negativa na tua realidade, a pessoa não está bem com ela mesma, ao mesmo tempo que ela está te mostrando algo que não está bem dentro de você. Então essa pessoa é uma ferramenta para você enxergar as suas próprias limitações. E aí, quando você enxerga isso, você para de sentir culpa pela forma que a pessoa tá agindo, você para de sentir raiva e projetar raiva para essa pessoa pela forma com que ela tá agindo contigo. Você se liberta desse monte de emoção negativa, porque sentir culpa ou raiva não é gostoso. E você começa a sentir amor pela pessoa, compaixão pela pessoa. E você também começa a sentir essa compaixão, ou pelo menos deveria estar trabalhando, essa compaixão por você mesmo. E aí, isso é libertador, porque você não vai estar mais preso a como essa pessoa vai interagir na tua realidade para ficar feliz. Você não vai estar dependendo de outras pessoas para você estar bem. Você vai estar bem por si mesmo, porque você trabalha o teu bem-estar. E aí, se uma pessoa, você tá trabalhando o teu bem-estar, a pessoa vem e te tira desse bem-estar, a culpa não é da pessoa, é você que se deixou ir. Mas tá tudo bem, gente. Por que tá tudo bem? Porque se você se deixa ir e em certos momentos você não se deixa mais, significa que você tá passando de fase do videogame da vida. E é normal a gente, né, dar uns passos para trás, dar uns passos para frente, dar uns passos para trás. É normal. Até o momento onde você vai estar muito mais nesse lado de compaixão, de apreciação, de carinho, do que esse lado de mágoa, de ressentimento, de raiva. Tô entendendo? E você se torna, de fato, um bom co-criador. Por quê? Porque você assume a responsabilidade de todas as criações da tua realidade, além de parar de se vitimizar, e você retoma o teu poder pessoal. E o teu poder criador se torna infinito. Gente, prestem atenção, prestem atenção no que a bruxa vai falar para vocês. Não há nada que não possa ser atingido. Nenhum sonho que vocês têm aí, ó. Aliás, todos os sonhos que vocês podem ter na vida de vocês, tudo que vocês desejam alcançar na vida, tudo pode ser alcançável. E se por algum motivo outras pessoas têm sonhos que elas não conseguiram alcançar, isso é responsabilidade delas. Elas não souberam, talvez, olhar ou tomar responsabilidade pelas coisas que aconteceram na vida delas, e tá tudo bem, porque cada um é responsável por si. Não é porque outras pessoas não conseguiram que vocês não vão conseguir. Nós somos seres ilimitados. Nada é limitado nesse universo. Nada. A gente tem poder de criar tudo. Tudo. E como que a gente cria tudo? Quando a gente entra, né? Quando a gente começa
a clamar esse poder pessoal nosso interno. E a gente clama esse poder pessoal quando a gente toma a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente sabe enxergar que quando a gente tá, né, que a gente tá mordendo todo mundo, igual cachorro, sabe, latindo e mordendo todo mundo, é porque a gente não está bem. Nós não estamos bem. E quando a gente toma a responsabilidade disso, a gente tá pronto pra criar uma realidade completamente nova, gente. A minha vida deu um salto quântico. De alguns anos atrás ali, ó, quando eu mudei para esse apartamento, quando eu penso na Bárbara que entrou nesse apartamento e a Bárbara que eu sou hoje, gente, eu não sou a mesma pessoa. E é tão longe que parece que fazem milênios que eu... E não, fazem 3 anos. Em 3 anos, gente, a minha vida deu uma guinada de 180. E eu sei que ainda tem muito mais por vir. Porque eu ainda tô trabalhando essas minhas limitações. E tá tudo bem. Isso daí me dá, né? Olhar para as nossas limitações de forma abundante é pensar que elas são oportunidades, são ocupações. Isso daí vai me ocupar para, né? Tipo, se eu tivesse resolvido todos os problemas da minha vida, que tudo tivesse lindo, maravilhoso, eu não tenho mais por que estar aqui. E eu quero estar aqui, porque eu amo viver, gente. Eu amo viver, eu amo me conhecer melhor e aprender mais sobre a vida e aprender mais sobre mim. Quanto mais eu aprendo sobre mim, mais eu tô refletindo esse bem-estar e esse autoconhecimento para vocês. E mais isso vai tomando valor e vai tomando força. E eu aconselho isso para vocês, gente, de verdade. Eu sei que é fácil, é muito mais fácil a gente não querer olhar para essa nossa responsabilidade. É muito mais fácil a gente se vitimizar, mas é aprisionador, gente. Porque quando você se vitimiza, você necessita de ajuda externa para você sair dessa condição. Em compensação, quando você assume que você cria a tua realidade de A a Z, você e somente você tem o poder de sair de qualquer cilada ou de qualquer emoção negativa ou de qualquer situação negativa que vocês tiverem. Ok? Bom, minha gente, eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!